Olá, prezados acadêmicos. Na aula anterior, pudemos ver o quanto uma visão totalitária do mundo pode ser prejudicial para o desenvolvimento do homem, sendo, inclusive, responsável por privá-lo de expressar-se plenamente, de construir, inovar e fazer do mundo sua morada, um mundo melhor. Nesta aula, veremos que apenas uma crença, uma mudança no olhar, pode fazer toda a diferença. É isso que o humanismo, como proposta de visão de vida, como proposta de visão de mundo, vem nos propor. Vamos conhecê-lo um pouco mais? O olhar que temos sobre nós, ou que nossa sociedade ou cultura ajuda a construir, são determinantes para definir quem seremos e o que construiremos. Se somos ensinados a pensar em nosso potencial, em nossa capacidade, que podemos, além dos determinantes da vida, então construiremos um caminho de luz, uma sociedade melhor. Entretanto, se pensamos ser incapazes, se nos resta o contentamento de uma vida desprezível e fracassada, então só nos restam sombras e escuridão. A proposta do humanismo é de resgatar uma nova visão do homem, em seu valor. Essa nova visão do homem contrapõe-se à visão dominante na Idade Média, de um homem extremamente pecador. O ideal humanista atinge regiões diferentes e ênfases diferentes, abrangendo todas as esferas da vida do homem, sua vida, arte, ética e religião. Portanto, o humanismo não é um mero retorno à antiguidade, como pensam alguns, mas um resgate da crença no homem, em suas possibilidades. Saber que ele tem possibilidades maravilhosas, que pode ser melhor, que pode fazer coisas boas, que tem muito para contribuir nos aspectos intelectuais, morais, na busca da virtude, de uma vida plena, mais feliz, de expressar-se de forma plena e criativa. A comparação com o período anterior é fundamental. E não é uma comparação com religião. Não é o fato de que a Idade Média as pessoas tinham no cristianismo o seu espelho, o seu modelo. A questão é mais séria, é que este movimento religioso tentou ser totalitário, tentou excluir a possibilidade do homem. Ora, quando se pensa que ao homem lhe compete apenas pensar numa outra vida, e que essa é caracterizada por uma vida de tristeza, de angústia, sem alegria, sem nada, lhe tira, lhe priva a capacidade de ver nele grandes possibilidades, dele ser melhor. O humanismo se contrasta justamente por isso. Ele quer resgatar esse potencial do homem. Ele quer dizer, olha, é possível sim construir uma sociedade melhor. Você tem condições sim de criar, de ser uma pessoa diferente, de construir o seu futuro. Se vai ou não vai existir uma outra vida, é outra questão. A questão maior é que nós temos esta vida. Essa vida precisa ser vivida. E precisa ser vivida da melhor maneira possível. É isso que o humanismo vem enfatizar. É isso que esse período vem dizer aos educadores. E isso é importante. Por quê? Porque um educador, ele se marca plenamente por investir na autonomia, na criticidade, na criatividade dos seus alunos e daqueles a quem ele se propõe a ensinar. O humanismo é definido como um período onde os homens passam a acreditar na vida, na sua própria condição de ser uma pessoa melhor. Nesse sentido, começa a despertar-se para utilizar melhor sua inteligência e a razão, confia nas possibilidades de sua mente, cresce seu desejo de ser um homem perfeito, cuja vida venha a se caracterizar pelas qualidades de equilíbrio, doçura, bondade e generosidade. O humanismo tem uma característica importante em relação ao período anterior, que é marcado por uma liderança clerical. O humanismo é um movimento eminentemente leigo. Isso significa que, em tese, qualquer pessoa, mesmo aquela que não tivesse vindo de uma classe aristocrática, fosse uma pessoa bem-nascida, teria a chance de mostrar o seu valor. Digno de nota é o foco antropocêntrico, o foco no homem, que o humanismo vai inaugurar. O homem que, em outro momento, é declarado incapaz, sem virtude alguma, digno da misericórdia divina, é encarado agora como um ser digno,
pleno de potencial. Para a educação, esse fator é importante porque possibilita uma atenção maior aos aspectos ligados à aprendizagem e à criatividade. É fundamental que um professor, que um educador, saiba que o seu aluno tem potencial para ser muito mais do que aquilo que aparentemente pode apresentar, pode lhe aparentar. É fundamental que ele saiba disso. Ter essa visão de que o homem pode mais é que o humanismo quer resgatar e que nós, como educadores, precisamos atentar. Neste período, ao estudarmos estas coisas, nós estamos pensando também, puxa vida, o meu aluno tem capacidade e eu, como educador, preciso entender isso. No humanismo, temos alguns exemplos belíssimos do que os homens podem produzir se livres de espírito puderem ser. Os Médicis, família importante da Florença, foram fundamentais na vida de um dos maiores gigantes criativos da arte. Lourenço de Médici, que tinha um olhar artístico aguçado, descobriu e resolveu investir na vida de um jovem rapaz. Graças a esse novo tempo e à crença no poder do homem, que surge Michelangelo, autor de Davi, uma das obras mais valiosas e admiradas no mundo. Em todas as nossas falas, nas nossas aulas, nós temos insistido num fator fundamental. E isso não vai mudar. A educação precisa formar cidadãos críticos, cidadãos que sejam capazes de pensar de forma autônoma. Essa ênfase, ela é fundamental. A filosofia da educação, ela vai pontuar isso o tempo inteiro. Ela vai pedir para a pedagogia, para que a pedagogia não deixe de levar isso em consideração. Olha, a nossa tarefa é formar cidadãos que sejam capazes de, transformando a sua vida, transformarem os seus destinos, transformarem a vida das pessoas que estão à sua volta, transformar a sociedade na qual eles estão inseridos. A substituição perpetrada a partir do movimento humanista, da autoridade da Igreja pela autoridade da ciência, traz um marco importante. A liderança da ciência é intelectual, não é governativa. Ela não tem o compromisso de dizer o que você pode ou não pode pensar. Nesse sentido, seguir a razão passa a ser um exercício livre, onde não existe o medo de, por isso, receber, porque se pensa, qualquer castigo ou punição, de ter que pedir autorização para alguém para se pensar. Além disso, há uma diferença singular. As determinações da ciência não são eternas e imutáveis, como eram as determinações religiosas. Elas são possíveis, elas são prováveis, elas podem mudar. E isso é importante para o conhecimento. Essa compreensão de que o conhecimento é dinâmico. Ele não é imutável, não existe nada dogmático, é assim, acabou e pronto, nunca vai mudar. Por isso a necessidade da criticidade, de se pensar, de se provar, de se questionar, de olhar as representações que fazemos do mundo, as representações que colocamos para o futuro, essa necessidade de pensar que o humanismo traz para o ser humano, ao renovar nele esta possibilidade, essa capacidade, ela é fundamental e a gente não pode esquecer isso em momento algum. Galileu Galilei é um bom exemplo de como se é possível ir mais longe com a liberdade de pensamento. Usando telescópios, ele dizia ser possível descobrir muito mais aprendendo a ler o livro da natureza. Suas descobertas, ainda que contrárias ao que dizia a Igreja, são simbólicas enquanto prenúncio do ideal esposado pelo humanismo, liberdade de ser, de descobrir, de poder construir, de ousar. Não é isso que buscamos através da educação? Nenhum modelo de sociedade, nenhum modelo pedagógico, nenhuma cosmovisão de mundo é mudada da noite para o dia. Nesse sentido, é importante que nós entendamos que esse projeto todo que o humanismo vai nos mostrar é fruto de uma construção de homens que não se contentaram, e aqui homens no sentido de seres humanos, mesmo que ainda as mulheres
não sejam mencionadas, mas elas estão presentes, que é um projeto construído, mas o projeto construído por pessoas que acreditavam que eram capazes, elas mesmas, e eram capazes de oferecer um novo tempo. O humanismo não foi um tempo mágico, diferente de todos os outros, por puro acaso. Precisamos entender isso. O humanismo nos deu uma das grandes e principais lições de que precisamos como educadores. Podemos ser diferentes. Podemos fazer um mundo maravilhoso, com muita luz e muita cor, simplesmente se nos permitirmos extrair o melhor de nós. Por essa compreensão, é tão importante para a filosofia da educação rever os ideais humanistas. Afinal de contas, acreditar no potencial humano, no seu poder de ser, é a razão da educação, do ato pedagógico. Escola, professores, educadores, pais, enfim, todos nós precisamos entender isso. Não existe nenhum ser humano fadado ao fracasso por algum ato de destino. Não existe nenhuma determinação celestial que diga o que você vai ser e o que você não vai ser. Nós precisamos entender, como educadores, que os seres humanos podem sim construir os seus caminhos. O humanismo vai insistir nisso, e isso é tão precioso para a educação, para os educadores, que nós não podemos deixar de lado. Por quê? Porque nós trabalhamos com o melhor material que existe, que é o ser humano. Somos diferentes, temos sonhos diferentes, pensamos coisas diferentes. E o ato de educação não é o ato de nos tornar iguais, como se pensava no modelo anterior. Pelo contrário, é o ato de, apesar de sermos diferentes, de extrair o melhor que cada um de nós pode ter, pode fazer. Por isso que no humanismo, muitos começaram a demonstrar a sua criatividade na arte, outros na ciência. Quantas coisas bonitas esse período produziu, simplesmente porque resolveu pensar diferente, porque resolveu construir um caminho diferente. Não esqueçamos disso como educadores. O caminho nós construímos e, como educadores, temos que construí-lo continuamente. O homem somente pode vir a ser homem através da educação. Ele não é outra coisa senão produto de sua educação. E cabe mencionar que o homem só pode ser educado por homens, que por sua vez foram educados. Bárbara Freytag, O Indivíduo em Formação, Diálogos Interdisciplinares sobre Educação. Um homem livre e comprometido com a mudança é a maior arma contra qualquer sistema totalitário e escravizador. Quando esse homem consegue, no outro, um companheiro de visão, então juntos poderão mudar qualquer coisa. Na aula de hoje, vimos que o humanismo distribuiu as sementes para a modernidade. Ao investir na capacidade do homem e testar suas possibilidades nos mais variados campos, das artes à ciência, o homem não apenas conquista novos mundos, mas conquista, acima de tudo, a possibilidade de retomar a vida em sua plenitude. A educação, como projeto de mudança, ganha novos contornos. Quer saber como? Nos encontramos na próxima aula e vamos descobrir juntos como o humanismo conseguiu semear ideias fantásticas.